Olá pessoal, boa tarde, sou o professor Leonardo, estamos aqui no Energia para fazer a correção, como a gente tinha combinado, né? A correção da prova que foi aplicada ontem pelo CESP, né? Para provimento dos cargos de auditor fiscal, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Bem, nós tivemos aí várias provas, né, foram vários cargos, né, com provas diferentes. Tivemos pessoal de contábeis, pessoal de economia, né, pessoal de administração. A prova que eu vou corrigir vai ser, nós temos aqui a do cargo número 3, tá, para auditor especialidade em direito, e eu vou corrigir a parte geral ali de controle externo, né, vamos fazer um gabarito provisório, assim, né, até já aviso, não quer dizer necessariamente que vai ser o gabarito do CESP. Sempre é bom lembrar, né? Muitas vezes o gabarito preliminar que a gente acaba fazendo, que é um gabarito provisório, ele não bate com o gabarito do CESP, que também não é o gabarito definitivo. Lembrando que o que o CESP vai largar para vocês é um gabarito preliminar oficial. O nosso é um gabarito preliminar extra-oficial. Até porque depois vocês vão ter o prazo para recorrer da prova, e o CESP depois vai publicar o gabarito definitivo. A nossa ideia aqui é ter alguns parâmetros de correção, até para o pessoal que já fez a prova, está com a prova em casa, aqueles que conseguiram a prova, né? O pessoal que está com a prova em casa já ir fazendo a sua correção, já ir tendo mais ou menos uma ideia de como foi, né? De qual a pontuação que ele vai precisar fazer, até para já ir avaliando questão de recursos, enfim, já ir pesquisando em casa. Material até mesmo para fazer o recurso. Lembrando a vocês que o CESP tem um prazo bem exíguo para interposição de recurso, se eu não me engano são 2 dias, então não se esqueça, o gabarito saindo amanhã, vocês vão ter até quinta-feira para recorrer. Não se esqueçam, os recursos do CESP são eletrônicos, são fáceis de fazer, então sempre vale a pena recorrer, né? Porque ainda mais uma prova dessa, né, em que uma errada anula uma certa, 2 pontinhos a mais vai fazer diferença num concurso tão disputado, né? Nós tivemos aí uma média de, sei lá, 200, 300 candidatos por vaga, né? Uma banca gabaritada, né? Uma banca já consolidada, que é a banca do CESP, que te dá parâmetros bem claros para avaliar, que faz questões muitas vezes pertinentes, outras vezes nem tanto, né? Mas enfim, é uma banca em que nós temos a segurança de fazer a prova, até porque é muito difícil. Eu não me lembro, pelo menos recentemente, de uma prova CESP que tenha sido anulada. Alguns comentários gerais, né? Eu vou começar aqui pela parte de controle externo, fazer uns comentários gerais, depois nós vamos questão por questão. A prova ela foi, né, uma dificuldade mediana, assim, né, na parte de controle externo. Cobrando, em relação à legislação do Estado aqui, foi tranquilo, né? Cobrou ali a parte da Constituição do Estado que trata do Tribunal de Contas, o Manual de Procedimentos de Auditoria, né, que foi cobrado também, até a gente está com ele aqui já na tela, a cobrança da lei orgânica também, que era fatal, né, cobrar. Eu até achei que eles cobrariam mais os procedimentos previstos na lei orgânica, mas, né, acabaram não pegando muito essa questão do procedimento, né, fizeram ali algumas questões mais genéricas tratando da competência do tribunal como um todo. Em relação às questões de constitucional, para o cargo 3, especialidade de direito, eu achei bem interessante, assim, as questões, até a parte de teoria constitucional que foi cobrada ali, foi bem interessante, né, são questões que até não costumam ser tão cobradas em concursos assim, por exemplo, o conceito de Constituição dogmática, ali fazendo referência à obra dos federalistas, né, e Montesquieu, e muita jurisprudência, claro, né, na parte aqui, na parte de direito, especialmente muita jurisprudência. Bom, vamos começar então, vou começar aqui, na minha prova aqui, para o cargo 3, a questão número 27, conhecimentos gerais, que trata de controle externo. Bem, com o enunciado, né? Vamos ao enunciado e depois vamos ver aquela sistemática do CESP de certo e errado. Com relação aos conceitos e aplicações dos controles em geral no âmbito da administração pública, julgue os itens a seguir. Nesse sentido, considere que as siglas CF, CESC, TCU e TCSC, sempre que empregadas, se referem respectivamente à Constituição Federal de 88, Constituição do Estado de Santa Catarina, Tribunal de Contas da União e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Bem, a questão número 27.
O controle externo foi consideravelmente ampliado pela Constituição Federal, compreendendo a função, entre outras, de consulta, como, por exemplo, na manifestação do TCU sobre as contas prestadas pelo Presidente da República, realizada antes do julgamento dessas contas pelo Congresso Nacional. No meu ponto de vista, aí é a minha correção, tá? Depois vamos ver se vai bater com a correção do CESP. Essa questão está errada. Por quê? Primeira observação aqui da questão. Não é uma função meramente de consulta a apreciação das contas pelo Tribunal de Contas da União, né? Não é uma função meramente consultiva. Os tribunais de contas têm uma função consultiva muito semelhante até ao que a Justiça Eleitoral faz, né? Em que uma autoridade ou alguém da administração pública, geralmente um administrador, né, um gestor, faz uma consulta e recebe ali uma resposta a respeito de uma questão legal em abstrato, né, sobre a lei em tese. Então, por exemplo, a gente quer saber, eu sou prefeito aqui do município tal, faço uma consulta ao TCE, eu posso contratar com dispensa de licitação, né, de acordo com a redação da lei 8666? Né, são nesse sentido. Essa é a função consultiva. O Tribunal de Contas da União e os TCEs, em relação às contas apresentadas pelo Presidente da República, aí nós temos que ver aí que até a questão ela não faz essa distinção, mas por isso até que eu deduzo que ela está errada, né? Não é uma questão correta, que fala sobre as contas prestadas pelo Presidente da República. Quando o Presidente da República presta contas, quando ele faz a prestação de contas, se for contas de gestão e não contas de governo, há um julgamento pelo Tribunal de Contas. Né? O Tribunal de Contas aprecia as contas de governo, as contas anuais, e isso não está especificado aqui, aí até se poderia forçar e dizer que era uma função consultiva, porque ele não julga, ele emitiu um parecer, e esse parecer vai ser analisado pelo Congresso, mas o Tribunal faz sim julgamento de contas, de prefeitos, de governadores e do Presidente da República, em relação a contas de gestão, né? As contas de governo, elas não são julgadas pelo Tribunal de Contas, elas vão ser julgadas pelo Congresso Nacional, no caso no âmbito estadual, pela Assembleia Legislativa e no âmbito municipal, pela Câmara dos Vereadores. Então, questão número 27, de conhecimentos gerais, para o cargo 3, para mim, errada. Número 28, o controle administrativo se materializa no poder de fiscalização e correção que a administração pública exerce sobre a sua própria atuação. Beleza, tranquilo. Essa modalidade de controle coexiste com o controle externo da esfera do poder legislativo e o judicial, tranquilo também. No caso da administração direta, é usual mencionar-se o termo tutela, uma vez que não há relação de subordinação, mas sim de vinculação. Correto, né? Essa aqui, questão número 28, correto. Aqui é uma questão até que exige um conhecimento lá de direito administrativo. Realmente, as autarquias, por exemplo, elas estão submetidas à supervisão administrativa. Então, há uma tutela exercida, por exemplo, de um ministério sobre uma autarquia federal, ou uma secretaria sobre uma autarquia estadual. Há uma relação de vinculação, porém não há subordinação. Nós temos aqui casos de descentralização administrativa. As autarquias e fundações, né, e também as empresas públicas, elas têm autonomia, né, elas não estão subordinadas à administração direta, mas há esse exercício da tutela. Né? Então, para mim, aí, questão número 28, correta. Número 29. Para fins de controle do cumprimento da meta de superávit primário, deve-se verificar ao final de cada bimestre se a receita arrecadada é compatível com as estimativas e com a programação do exercício, sob pena de contingenciamento de dotações orçamentárias. Aqui também correto, né? Pela minha análise, correto aqui. A lei de responsabilidade fiscal vai dizer que você tem aquele relatório resumido de execução orçamentária, que é apresentado ali até 30 dias depois do encerramento de cada bimestre. Ele é um relatório aí, relativo ao bimestre, mas que é apresentado trimestralmente, né? Por isso que é ao final de cada bimestre, porém o relatório pode ser apresentado ao final do trimestre. Aquele que a gente chama de REO, né? RREO, né? Relatório Resumido de Execução Orçamentária. Realmente, se a meta de superávit ela não está sendo cumprida aqui, vai haver contingenciamento de dotações orçamentárias, né, de acordo com o que tiver autorizado na lei de diretrizes orçamentárias. Então, é isso mesmo, tá? É isso mesmo, a questão 29, então, correta,
Ok? Volto a dizer, isso na minha análise, vamos ver aí o gabarito preliminar do CESP. Número 30. A Constituição do Estado de Santa Catarina, reproduzindo o conteúdo da Constituição Federal, conferiu à fiscalização contábil, orçamentária e financeira caráter abrangente, transcendendo os aspectos de legalidade, sem se restringir à realização da despesa e tratando do bom uso dos recursos. Ela praticamente reproduz, né, a Constituição Federal. Hoje isso é uma tendência no controle externo, a gente viu aqui o controle externo em qualquer nível, né, feito especialmente pelos tribunais de contas, ele vai além da mera fiscalização contábil e orçamentária, porque você faz também a fiscalização da legalidade, da eficiência, né, da administração pública. Isso o próprio manual de auditoria do Tribunal de Contas do Estado deixa claro, né? Então, correta também. Número 30, portanto, correta. O número 31. Ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, como órgão auxiliar de controle da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, incumbe apreciar as contas prestadas anualmente pelo governador, as quais incluem as dos demais poderes, além das do Ministério Público e da Defensoria Pública, mas não as contas do próprio TCE, que devem ser encaminhadas diretamente à Assembleia Legislativa. Essa questão está errada. O texto da Constituição do Estado não diz isso. Aqui só uma observação, pessoal, especialmente do direito, tomar cuidado aqui. A jurisprudência, existe julgado do STF, entendendo o quê? Que é possível a Constituição do Estado determinar que a Assembleia analise as contas do TCE. Não se entende como inconstitucional. Mas não é isso que está disposto ainda, pelo menos, na Constituição do Estado de Santa Catarina. Portanto, a questão está incorreta, errada. Como que a gente ficou até aqui, nesse primeiro bloco? 27, 28, 29, 30, 31, né? 27E, 28C, 29C, 30C e 31E. Vamos ver como é que vai estar depois o gabarito do CESP. Próximo bloquinho aqui. Ó. Com base nas leis orgânicas do TCU e do TCE de Santa Catarina e na legislação aplicável aos tribunais de contas, julgue os itens seguintes. Número 32, a questão. Cabe ao TCE de Santa Catarina o julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis por sociedades instituídas e mantidas pelo poder público, assim consideradas aquelas em que o poder público detém a maioria das ações ou cotas de capital. Essa questão, pela redação da lei orgânica, vamos pegar a lei orgânica aqui, ela está incorreta. Está bem no início lá da lei orgânica, né? Quando fala das competências ali, acho que é o artigo 2º, né? Artigo 1º, que trata das competências, olha só. É lá no inciso 9º, ó. Competência do tribunal. Fiscalizar as contas de empresa de cujo capital social o Estado ou o município participe, de forma direta e indireta, nos termos do documento constitutivo. Não faz referência aqui se vai deter maioria das ações ou cotas de capital, né? Nos termos do documento constitutivo. Documento constitutivo pode ser lá o estatuto de uma SA, né? Enfim, qualquer documento que constitui esse tipo de pessoa jurídica. Então, 32, errada. Número 32, errada. Número 33. Aí essa questão ela exige a leitura da lei orgânica do TCU. Em caso de consulta formulada ao TCU por autoridade competente acerca da interpretação de disposições regulamentares em matéria de sua competência, a resposta constituirá pré-julgamento. Beleza. Aplicando-se à situação concreta objeto da consulta que eventualmente venha a fazer parte das contas da referida autoridade, quando do respectivo julgamento. Não. Na lei orgânica do Estado de Santa Catarina, há a possibilidade do pré-julgamento, né, mas se exige um quórum específico, né? 2/3 para configurar pré-julgamento. Só que esse pré-julgamento, ele é em tese, né, em respeito à situação em abstrato. Não vai fazer parte das contas a serem prestadas, né, depois, né, pela referida autoridade. Então, está errado, tá? Questão também errada. 32 e 33 erradas, né, esse bloquinho aí de questões. Na questão número 34, aqui já cobrando a parte específica de auditoria. Com relação aos conceitos gerais, temos aqui um enunciado, conceitos gerais de auditoria, os papéis utilizados na sua execução, julgue os itens seguintes. Aqui é bem para o pessoal de contábeis até, né? Pessoal que estudou bem a parte de regra geral de contabilidade, vai lembrar isso aqui.
Como regra geral, os papéis de trabalho são de propriedade exclusiva do auditor. A seu critério, partes dos excertos desses papéis podem ser postos à disposição do auditado. Auditado, a entidade que está sendo auditada, que deve autorizar formalmente, salvo em situações legais específicas, a sua entrega a terceiros. Essa aqui eu fiquei na dúvida até sobre essa questão, porque por causa dessa ressalva, salvo em situações legais específicas. Mas eu acredito que está correta. Acredito que está correta essa questão número 34. Número 35. Os lançamentos propostos pelo auditor devem constar em seus papéis de trabalho, de modo que, por exemplo, se o auditado efetuar pagamentos antecipados a fornecedores, debitando fornecedores, o auditor deverá propor um lançamento de ajuste a débito de fornecedores e a crédito de aditamentos a fornecedores, para efeito de apresentação apropriada das demonstrações contábeis. Isso aqui é incorreto, O auditor não propõe isso, isso aqui, na verdade, ele vai pegar, vai fazer um relatório, vai identificar as irregularidades e depois vai propor ou a aplicação de multa, ou as sanções que são aplicadas pelo tribunal. Para mim, 35, incorreta. Questão errada. Número 36. A abrangência da auditoria de gestão pública transcende o conceito tradicional, pois, entre outros aspectos, não se restringe à mera verificação a posteriori, nem às questões de caráter estritamente legal. Está voltada para a economicidade, a eficiência, eficácia e efetividade da aplicação dos recursos públicos. Isso mesmo, Na versão contemporânea do controle externo, sim. A auditoria, ela não verifica só... ela não faz apenas uma verificação a posteriori, Ela verifica também, ela já coloca ali já recomendações, por exemplo, ela já verifica impactos que podem acontecer depois, Então, a abrangência, ela é também para... ela está também... Ela abrange também as verificações a priori, Por exemplo, isso aqui vai dar problema, Ele verifica lá na unidade auditada, isso aqui vai dar problema, você está pagando, sei lá, um adicional X aí para servidor que não é para pagar, isso vai dar problema mais para frente. Está utilizando um determinado material que foi comprado aí por meio de licitação, que não é o material recomendado em outros casos que o tribunal já julgou. Tudo isso o auditor ele vai verificar, diz respeito à economicidade, legitimidade. Até quando a gente viu a parte de controle externo, a gente falou sobre isso, legalidade, economicidade, legitimidade, a eficiência. Então, ela é bem mais ampla do que muitas vezes a gente pensa que a auditoria é. Então, questão correta, número 36. Número 37. Embora as técnicas de trabalho das auditorias interna e externa não apresentem diferenças fundamentais, aqui está errado, Porque você tem diferenças fundamentais entre a auditoria interna e externa, Você tem ali, o objeto é diferente, a abrangência é diferente, então já de cara aqui a gente já sabe que a questão está incorreta, então número 37, errada. Nesse terceiro bloquinho, portanto, que vai da 34 a 37, ficou 34 certa, 35 errada, 36 certa e 37 errada. Agora aqui a questão específica sobre o Manual de Procedimentos de Auditoria e Irregularidade, a portaria do Tribunal de Contas aqui. Aqui eu até achei que eles fizeram uma sacanagemzinha, pedir esse objetivo aqui, Mas tudo bem. Tá ali, a resposta da questão está aqui, que diz o seguinte, na número 38. A principal finalidade do Manual de Auditoria de Regularidade em um Tribunal de Contas é dar ciência aos órgãos e entidades sujeitos à fiscalização desse tribunal acerca do conteúdo e da forma dos exames destinados à emissão dos relatórios e pareceres, sobre as contas dessas entidades e órgãos. Não, está aqui, O objetivo é orientar o público interno do TCE na execução das diversas fases que compõem os procedimentos a serem desenvolvidos na realização de auditoria de regularidade, com vistas a uniformizar e servir de ferramenta de apoio ao técnico que atuará na instrução do processo. É para o auditor, para vocês aí que fizeram o concurso e que esperam que vão ser aprovados, ela é para esse público. Inclusive é uma portaria recente do Tribunal de Contas do Estado. Portanto, questão errada, número 38. Não é para o público externo, e sim para o público interno. Número 39, para mim, também está incorreta. Se durante a realização dos trabalhos de auditoria forem encontrados indícios de achados de que possam resultar irregularidades, o auditor não deverá revelá-los, nem solicitar informações, principalmente se a desconformidade for contínua, para evitar que eventuais erros sejam corrigidos e provas eliminadas. A comunicação deverá ser feita ao final dos trabalhos. Não.
Na verdade, se a gente pegar aqui a portaria, né, o manual, nós vamos ver aqui que é a recomendação, inclusive, do manual, né? Deixa eu pegar aqui, onde é que estava mesmo? Ah, evidências de auditoria. Parará. Deixa eu só ver direitinho a questão aqui, ó. Indícios de achados. O achado, vocês sabem, né? É algo que não está de acordo ali com o critério, né? É algo que pode ser uma irregularidade. Tá aqui. Oh, caramba, onde está? Só quero achar a parte bem específica aqui. Outros fatos relevantes. Análise de documentos. Achados de auditoria. Eu não me lembro se estava aqui ou estava mais para frente. Não, acho que está mais para trás. Desculpa, gente. Eu vou achar aqui. Levantamento. Não, eu tinha até marcado aqui, mas me fugiu. Espera aí que eu já vou achar. Relatório, tem questão sobre relatório que a gente vai ver ali. Fluxogramas. Impacto financeiro, mas também caiu, né? Sobre recomendação, emitir parecer, tá? Onde é que eu vou achar aqui? Não, tá ali não está nessa parte final aqui da portaria. Classificação, apêndices.
Ah, tá aqui. Demorei, mas achei, desculpa. Aqui. Está aqui, ó. A opinião do auditado e a avaliação da equipe sobre a mesma deve integrar o relatório de auditoria, preferencialmente de forma resumida. Importante destacar que a opinião do auditado nesta fase não se confunde com o exercício contraditório da ampla defesa, porém constitui elemento relevante para a melhor avaliação dos fatos e situações apuradas, né? Então, assim, ó, se durante a realização dos trabalhos de auditoria forem encontrados indícios de achados de que possam resultar irregularidades, o auditor não deverá revelá-los, imagina, né? Nem solicitar informações, ao contrário, né? Ele deve pedir já a opinião do auditado, né? Até aqui, ó, deve considerar a opinião do auditado acerca dos achados e recomendações que possam derivar dos mesmos. Após a análise da opinião apresentada, a equipe de auditoria avaliará a necessidade de rever os achados ou apresentará argumentos para manter posições discordantes dos gestores. Até por uma questão de economia, né, processual. Então, a opinião deve ser, né, ouvida, e a opinião do auditado, independentemente da irregularidade, independentemente se a irregularidade é uma irregularidade que vem sendo praticada de forma contínua ou ela é uma irregularidade específica, né? Aliás, boa parte das irregularidades são praticadas de forma contínua. Então, 39, errada também. A 40 também está errada. Na elaboração dos relatórios de auditoria deve-se incluir parágrafo de ênfase somente nos casos de pareceres. Os relatórios com ressalvas devem ser evitados, pois o juízo sobre os efeitos e a gravidade do fato motivador da ressalva cabe ao relator. Não. O auditor, né, ele tem essa competência para fazer esses relatórios com ressalva. Vamos pegar aqui, ó. Vamos voltar aqui para a portaria, lá para o finalzinho. Ó, tá aqui, o relatório com ressalvas, tá? Ok? Ó, relatório com ressalvas, relato emitido quando o profissional de auditoria governamental conclui que o efeito de qualquer discordância ou dúvida quanto a um ou mais elementos específicos sejam relevantes, assim como a restrição na extensão, limitação e escopo de um trabalho, não é de tal magnitude que requeira parecer adverso ou abstenção de opinião. O conjunto das informações sobre o assunto objeto da ressalva deve permitir aos usuários claro entendimento de sua natureza e de seus efeitos com relação aos eventos, às transações e demais autos examinados, né? Então, ele faz, né? Não é competência do relator fazer juízo sobre os efeitos e a gravidade do fato motivador da ressalva, tá? Então, é isso aí. Tá aqui, ó. Relatório com ressalva deve obedecer um modelo sem ressalva, com a utilização das expressões exceto, por, exceto quanto ou com exceção de. Tá? Então, beleza, errada também. Então, para o último bloco ali, 38, 39 e 40, as 3 erradas. Pelo menos na minha correção aqui. Bom, pessoal, agora sobre as questões específicas ali de direito constitucional, né? Como eu sou professor de direito constitucional também, nós vimos noções de direito constitucional lá para a parte geral. E vamos ver aqui direito constitucional na parte jurídica, né? Pessoal que fez para cargo 3 aqui. Começa ali na questão número 100 e... Pelo que eu vejo aqui, começa na 78, né? 78, cargo 3. Acerca da normatividade da Constituição Federal de 88, julgue os itens que se seguem. Primeira questão típica de teoria constitucional, número 78.
A Constituição Federal é classificada como dogmática, correta. Razão porque o significado normativo de suas cláusulas pétreas, tais como a forma federativa de Estado e a separação dos poderes, deve ser buscado nas formulações ideais dos autores clássicos que primeiramente abordaram esses temas. A exemplo de Madison, Hamilton e Jay em Os Artigos Federalistas e Montesquieu em O Espírito das Leis. Não. Então, questão incorreta aqui, a letra E, questão incorreta. Né? Não tem nada a ver com classificação entre dogmática e histórica, esse conceito que eles colocaram aqui. Número 79, correta. Lacunas normativas presentes na Constituição Federal não se confundem com o chamado silêncio eloquente. Isso aqui já é até posição do STF, né? Que se apresenta naquelas situações em que a falta de uma regulamentação constitucional específica possa ser atribuída a uma escolha intencional do Constituinte de não prever determinada hipótese normativa. Correto. Número 80. Segundo o entendimento jurisprudencial acerca do princípio da simetria, todas as normas da Constituição Federal voltadas à União devem igualmente ser observadas por estados e municípios, que têm a obrigação de reproduzir os termos dessas normas nas respectivas leis fundamentais, sob pena de inconstitucionalidade por omissão. Incorreto aqui, né? Não tem nada a ver isso, o princípio da simetria não diz isso. Naquilo que é simétrico com a União, os estados, na sua Constituição estadual, e até mesmo os municípios devem reproduzir aqueles dispositivos. Então, não são todas as normas, né? Está errado aqui. Número 80, portanto, errada. A 81, correta, né? Pelo que eu vejo aqui, deixa eu ver. Constatada a exorbitância de decreto do Poder Executivo em relação à lei objeto de regulamentação, poderá o respectivo parlamento sustar tal decreto, independentemente de haver ou não medida judicial que o autorize a tanto. A questão aqui é o parlamento, né? Na verdade é o Senado que faz... Ah, não, tá certo, é o parlamento. Não, tá certo, desculpem. É o Senado Federal, com base... O Congresso Nacional, com base no artigo 49, inciso 5º da Constituição, ele susta os atos do Poder Executivo que exorbitem da função meramente regulamentar. É um exemplo até que a gente costuma dar de controle de constitucionalidade feito pelo Congresso Nacional, né, nesse caso aí em que o Executivo ele exorbita das funções regulamentares ou dos limites que lhe foram determinados em lei delegada. Então, a 81 está correta. A 82 está bem interessante, é uma questão bem interessante sobre o controle de constitucionalidade. Deferida a medida cautelar pelo Conselho Especial de Tribunal de Justiça em ação direta de inconstitucionalidade estadual e, consequentemente, suspensa a eficácia da lei municipal assim impugnada, ficam as demais instâncias judiciais impedidas de aplicar a lei em questão nos processos de sua competência, valendo a mesma proibição ao Tribunal de Contas, no respectivo ente federativo, que, eventualmente, tenha sob sua responsabilidade feitos envolvendo o diploma suspenso. Na verdade, não, né? A questão 82 está errada. Por quê? Todas as demais instâncias, não. Nós temos aqui, na ação direta de inconstitucionalidade de competência do Supremo, nós temos esse efeito, né? O Supremo, quando suspende cautelarmente a execução de uma lei, em regra, né, nós temos o efeito da erga omnes, né? A lei não pode ser aplicada, enfim. Mas em relação aos tribunais estaduais, não há essa previsão. E imagina, todas as demais instâncias judiciais, então quer dizer que o STJ, o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Regional Federal não poderia aplicar aquela lei municipal? Né? Questão que, pela própria redação dela, ela leva à conclusão de que está incorreta. Portanto, 81 e 82, 81 correta e 82 errada, para conhecimentos específicos. Então, como é que ficou? 78E, 79C, 80E, 81C e 82E. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui, então, a correção, né, que a gente tinha se proposto a fazer aqui, controle externo e conhecimentos específicos na área jurídica, direito constitucional, corrigidos. Dá para perceber que a prova, especialmente o controle externo, ela exigiu bastante a leitura, né, na verdade, da lei orgânica, né, a leitura da Constituição Estadual e até mesmo da lei orgânica do Tribunal de Contas da União. O CESP fez uma prova, eu avaliei aqui uma prova boa, né, uma prova mediana. Ele poderia ter feito questões mais pertinentes, né, assim, cobrando, por exemplo, mais procedimentos da lei orgânica, né, previstos na lei orgânica, por exemplo, não caiu nada de recurso, reapreciação de contas, por exemplo, parecer
no caso de apreciação de contas do Poder Executivo, nada disso caiu. Mas, por outro lado, algumas questões foram importantes por cobrarem assim, a visão contemporânea do controle externo, né? A ideia do controle da economicidade, a função importante da auditoria. Então, nesse ponto, aí a prova foi bem adequada para o tipo de concurso que vocês fizeram. É isso, vamos aguardar agora o gabarito preliminar. Eu estou com o meu e-mail, até bom deixar esse recado, alguns alunos tinham me mandado e-mail, o meu e-mail acabou, que alguns e-mails de alunos só acabaram indo para o spam, eu só fui ver o spam depois, né? Não sei por que aconteceu isso, mas agora eu já estou atento a isso, então todos os e-mails, vou consultar inclusive a caixa de spam ali do meu e-mail, né? Então todos os e-mails a partir de agora, eles vão ser respondidos, né? Infelizmente alguns alunos me fizeram perguntas, eu não consegui ter acesso, só fui ter acesso, acho que ontem à noite, depois da prova, quando eu olhei ali a caixa de spam, mas agora eu vou analisar, né, todos os e-mails que forem encaminhados e vamos esperar o gabarito preliminar, né, o meu e-mail continua à disposição de vocês, quem tiver alguma dúvida, quem quiser de repente até algum questionamento para eventualmente fazer algum recurso, a gente está à disposição. Boa sorte, vamos aguardar agora o gabarito preliminar. Abraços.